Pesquisando por mitologias por aí, eu acabei indo atrás das menos conhecidas. E eu me peguei pensando, todo mundo fala da mitologia grega, nórdica, egípcia e tal, mas ninguém fala da mitologia russa. E buscando mais informações, eu descobri que não existe o termo folclore russo, mas sim o folclore eslavo. Mas o que seria eslava? Os eslavos é o termo usado para se referir a uma ramificação étnica e linguística de povos indo-europeus, que vivem principalmente na Europa Central e Oriental. Os povos eslavos são classificados geograficamente e linguisticamente em eslavos ocidentais, que englobam os tchecos, eslovacos, morávios, poloneses, silesianos e sórbios, e também eslavos orientais, que inclui bielorrussos, russos, rutenos e ucranianos. E também podemos falar nos eslavos meridionais, que abrange os bósnicos, os búlgaros, os croatas, macedônios, sérvios e eslovenos. Mas como de todos esses países, a Rússia é o maior e o mais conhecido por todo mundo, eu vou tratar como folclore russo somente nesse vídeo. Mas enfim, ninguém tá aqui para ter uma aula de geografia, né? Então vamos ao que interessa e conhecer a mitologia desses lugares. Antes de nos aprofundarmos nas criaturas da mitologia eslava em si, vamos adentrar no panteão de deuses e conhecer um pouco sobre eles. Perun, ou Perun, é considerado o deus supremo do panteão eslavo, reverenciado em várias áreas da Europa eslava e até além, onde é conhecido como Perkunas. Ele é o deus dos céus, relâmpagos e trovões. Perun é frequentemente comparado a Zeus da mitologia grega e a Thor da mitologia nórdica, e seu nome significa golpear ou aquele que golpeia. Seu nome era tão importante para os eslavos que permaneceu vivo na língua polonesa, onde Piorun passou a significar trovão. Segundo alguns registros antigos da Rutênia, o príncipe Vladimir, o Grande, mandou erguer uma estátua de culto a Perun, por volta de 980, feita de madeira e adornada com uma cabeça e bigodes dourados. No entanto, ao converter o Ducado de Kiev ao cristianismo em 988, ele ordenou a destruição de todos os ídolos pagãos. A estátua de Perun foi arrastada por um cavalo, espancada com varas e lançada ao rio Dnipr. O local onde a estátua flutuou foi chamado de Peru Harem, ou Raso de Peru. Os deuses Porevit e Porenut também eram representados por estátuas com múltiplas faces, um elemento característico do culto eslavo. A estátua de Porevit tinha 5 cabeças, enquanto de Porenut possuía 4, além de uma quinta face esculpida em seu peito. O nome Porevit, que pode ser traduzido como Senhor da Força, sugere que ele era associado ao poder militar. Já o nome Porenut pode indicar que ele era filho de Peru, reforçando a ligação familiar entre os deuses eslavos, muito semelhante aos gregos. Essa relação poderia sustentar a ideia de que Perun exercia seu domínio por meio de Porevit e Porenut, os quais seriam seus filhos gêmeos, atuando como uma extensão da sua autoridade. Veles, também chamado como Volos, é considerado o segundo deus mais importante da mitologia eslava. Na antiga crônica rutena, ele é chamado de Skotbog, que significa o deus do gado. Por consequência, ele também era associado à riqueza, já que a posse de gado representava o status econômico de uma família. Além disso, Veles parece estar ligado a temas como magia, poesia, juramentos e o submundo. Ele é frequentemente visto como o opositor mítico de Perun, simbolizando uma rivalidade que, segundo os historiadores, teria deixado traços, mesmo após a influência do cristianismo. Influenciando assim o mito eslavo da criação, onde o conflito entre Deus e o diabo reflete essa antiga dualidade, com o diabo sendo uma possível reinterpretação de Veles. Essa conexão sobreviveu no folclore, como na tradição tcheca do século XVI. Um exemplo é a expressão atravesse o mar para Veles, que significa vá pro diabo, indicando como Veles foi estereotipado como uma figura demoníaca. Triglav é um deus associado a juramentos e adivinhações, possuía uma provável origem báltica e pode ter sido uma variação regional de Veles. Os cristãos medievais descreveram uma estátua de Triglav com 3 cabeças encontrada na cidade de Zektin, e essa estátua tinha a boca e os olhos cobertos por um involucro dourado, que simbolizaria a recusa do deus em observar ou julgar os pecados humanos. As 3 cabeças de Triglav representavam autoridade sobre 3 domínios, os céus, a terra e o submundo, reforçando seu papel como uma divindade que conectava diferentes planos de existência.
Sventovich é possivelmente o mais renomado entre os deuses eslavos de várias cabeças. Ele era venerado especialmente em Arkona, na ilha de Rugia, onde uma imponente estátua sua ocupava o centro do templo. A imagem de Sventovich tinha 4 cabeças e 4 pescoços, segurando um chifre de bebida em uma de suas mãos. Ele é frequentemente associado a um cavalo branco, considerado sagrado, o que sugere que suas atribuições incluíam aspectos ligados às divindades como Veli e Triglav. Outro deus similar a Sventovich é Jarovich, que poderia ser uma manifestação do próprio deus Peru. Escribas cristãos medievais o comparavam com Marte, o deus romano da guerra, indicando seu papel como uma divindade ligada aos combates e às conquistas. Stribog era o deus do ar e dos ventos na mitologia eslava. Em algumas regiões, ele era associado à riqueza, pois se acreditava que seus ventos espalhavam prosperidade. Em áreas de clima severo, Stribog também era reverenciado como o rei do inverno, responsável por carregar a neve e trazer o frio que congelava toda a terra. Muito da mitologia de Stribog se perdeu ao longo do tempo, mas relatos indicam que ele nasceu do sopro do deus criador Hod. No poema épico eslovo, ele é descrito como o avô dos 8 ventos que vêm do mar. Dizem que ele habita uma ilha no meio do oceano, sendo especialmente venerado por navegantes, que ofereciam presentes em templos situados em ilhas estratégicas, pedindo bons ventos para suas viagens. Stribog era retratado como um homem velho com asas, soprando um chifre para despertar os ventos. O seu animal sagrado era a águia, enquanto espinheiros e carvalhos também eram dedicados a ele. Ele era frequentemente associado a promessas e juramentos, sendo fiador das palavras dos eslavos. Por sua conexão com força e poder, muitos comandantes militares se identificavam com ele, considerando um símbolo de autoridade e proteção. Svarog era conhecido como o avô dos deuses e é uma das figuras mais importantes da mitologia eslava. Ele é considerado o criador e governante do universo, responsável por todos os deuses e pela harmonia entre as forças do mal e do bem. Svarog era especialmente venerado como deus ferreiro e deus do fogo celestial, sendo frequentemente comparado a Hefesto, da mitologia grega. O seu nome pode significar sol, brilho ou céu claro, refletindo a sua conexão com a criação de tudo. De acordo com os mitos e lendas, Avarok forjou o sol sobre a pedra Alatir e entregou seu filho Dasbok, o deus solar. Ele também deu origem a outros deuses eslavos a partir das faíscas do seu fogo divino, atribuindo a cada um deles uma função específica. Como um ferreiro celestial, Avarog é descrito criando relâmpagos para ajudar Perun em sua luta contra Veles, reforçando sua posição de poder entre todos os deuses. Svarog é mencionado principalmente em manuscritos relacionados aos eslavos orientais, o que indica suas raízes no panteão proto-eslavo. Nessa interpretação, ele é frequentemente associado ao conceito de céu claro e descrito como deus que simboliza a luz e o brilho. Svarog tinha 2 filhos, Svarozik, que representava o fogo na terra, e Dasbog, que carregava o fogo celestial, guiando o sol pelos céus, uma herança direta da habilidade criativa e divina do seu pai. Dasbog foi um dos deuses mais importantes da mitologia eslava e é frequentemente visto como um herói cultural. Ele é um dos raros deuses eslavos mencionados em múltiplos manuscritos medievais, com evidência de adoração entre diversas tribos eslavas, o que reforça sua posição central no panteão. Na crônica primária, uma das primeiras histórias documentadas sobre Rus de Kiev, Dasbog é citado como um dos 7 deuses cujas estátuas foram erguidas pelo príncipe Vladimir o Grande, em 980, em frente ao palácio de Kiev. Ele também aparece em outras fontes importantes, como o Códice Ipatian e no épico eslavo oriental, a Canção da Campanha de Irkor. Dasbog é frequentemente associado ao Sol, sendo descrito como um dos deuses que personifica a luz, o calor e a prosperidade. A sua presença em tantas narrativas e registros mostra sua importância não apenas como divindade, mas também como símbolo de união cultural entre as diversas comunidades eslavas. Horus, ou Horus, é um deus eslavo cuja função exata permanece incerta, sendo mencionado em registros desde o século XII. Ele é frequentemente interpretado como uma divindade solar, embora algumas tradições também associem a lua. O significado do seu nome é um mistério. No passado, era comumente relacionado à palavra iraniana sol. No entanto, linguistas modernos questionam essa ligação e têm sugerido outras etimologias com raízes mais nativas.
Apesar da incerteza sobre seu papel exato e a origem do seu nome, Horus é reconhecido como uma figura importante no panteão eslavo, representando aspectos ligados à luz ou ao ciclo celeste, embora detalhes de seu culto tenham se perdido durante o tempo. Simargil era um dos deuses mais poderosos e respeitados na mitologia eslava, associado ao fogo e ao sol. Ele era considerado uma divindade de grande força e sabedoria, capaz de trazer a luz e o calor ao mundo, desempenhando um papel essencial nas crenças eslavas antigas. Ele faz parte da mitologia eslava oriental e é especificamente o deus do fogo físico, diferente de Svarog, que é associado ao fogo celestial. Enquanto Svarog é ligado ao fogo dos céus e à criação, Simargil está relacionado ao fogo terrestre, essencial para a vida e para a transformação do mundo material. A presença do deus na mitologia reflete a importância do fogo como um elemento vital, tanto no contexto literal de aquecer e iluminar, quanto no simbólico relacionado à purificação e à renovação do ser. Chernobog é uma divindade da mitologia eslava e é associada ao puro mal, sendo o oposto do seu irmão Belbog, que representa o bem, a felicidade e a vida. De acordo com documentos históricos cristãos do século XII, Chernobog é o deus da morte, do caos e do azar, personificando todas as forças malignas e sendo responsável por tragédias e infortúnios no mundo. Da mitologia eslava, Chernobog era considerado o governante de metade do ano, com seu domínio começando no solstício de inverno e terminando no solstício de verão, quando o governo de Belbog se iniciava. O solstício de inverno era visto como o dia da batalha entre dois deuses, onde Belbog sempre saía vitorioso, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão. Embora alguns considerem Chernobog uma figura equivalente a Satanás, sua representação na mitologia eslava possui diferenças significativas em relação a Lúcifer. Para os eslavos, o equilíbrio entre o bem e o mal é fundamental, com a escuridão sendo vista como parte natural do mundo, mas sempre com a esperança de luz no fim do túnel. Algo interessante da mitologia eslava era a divisão do seu panteão em panteão masculino e panteão feminino. Passamos pelos deuses, agora vamos abordar as deusas e falar um pouco sobre elas. Makoshi, também conhecida como Mokoshi, é uma das principais divindades da mitologia eslava, com um nome que pode ser traduzido como Mãe Fortuna, onde Ma remete à palavra mãe e Koshi é uma antiga palavra eslava para destino, boa sorte ou fortuna. Ela é a protetora das mulheres e tem domínio sobre a fertilidade, a colheita, a magia e as riquezas do lar. Makoshi também é associada ao tear do destino, onde ela desempenha um papel fundamental na tecelagem dos destinos humanos, sendo auxiliada por Dolia e Nedolia, que são frequentemente descritos como suas irmãs ou ajudantes. Nas representações, Makoshi é frequentemente retratado com uma grande cabeça, e em algumas versões com chifres, símbolos que podem refletir o seu poder e a conexão com a terra e as forças naturais. A sua figura é central na mitologia eslava, refletindo a sua importância no ciclo da vida e da prosperidade. Mara, também conhecida como Marana ou Morana, é a deusa da peste, escuridão e morte na mitologia eslava. As lendas afirmam que ela, junto com seus seguidores, tenta destruir o sol todas as noites, mas sempre recua diante da sua majestade e beleza incomparável. O seu domínio abrange o inverno e a morte, com símbolos associados a ela, como crânios rachados, a lua escura e uma foice, com a qual ela corta os fios da vida. Mara é filha de Lada, irmã de Giva e Lelia, e esposa de Cushei, uma figura igualmente ligada à morte e ao além. O território de Mara é além do Rio Negro Smordia, que separa Yavin, o mundo dos vivos, e Na'vi, o reino dos mortos. A ponte Kilinov, que cruza esse rio, é guardada por uma cobra de 3 cabeças, uma criatura que protege a travessia para o domínio da deusa. Na mitologia eslava, a mãe da terra, ou natureza encarnada, é frequentemente representada como uma bela mulher. Em alguns mitos, acredita-se que Matsira, a terra úmida, e Svarog, o deus do céu, criaram juntos o planeta. Essa colaboração divina resultou na formação do mundo, com Matsira sendo a representação da fertilidade e da criação.
A terra era vista com reverência, e tocar ou agredir a terra na primavera era considerado um crime, pois ela era vista como grávida de uma nova vida. Essa visão simbólica da terra como mãe fértil, pronta para dar luz a novas colheitas e abundância, refletiu o profundo respeito dos eslavos pela natureza e seus ciclos vitais. Lada é a deusa do amor, da beleza e da felicidade. Ela é esposa de Svarog e a mãe de Lelia, Léo e Morana. A sua importância é central, pois é associada à criação da vida e à harmonia familiar. Em alguns mitos, Lada desempenha um papel crucial ao Sabarhod, o deus criador, quando ele foi preso, e acredita-se que o amor entre ela e Svarog foi responsável pela criação do universo. Além da sua associação com o amor e com a beleza, Lada também zela pela continuidade da vida em todas as suas formas, sendo uma divindade essencial para o equilíbrio e para a fertilidade. O relacionamento de Lada com sua filha Lelia é considerado um modelo ideal de vínculo mãe e filho, representando a pureza e a harmonia que a deusa promove. Com a sua ligação à vida, à família e à natureza, Lada é uma figura central na mitologia eslava, sendo reverenciada como protetora do amor, da felicidade e do bem-estar das pessoas. Na mitologia eslava ocidental, Ziva é tanto irmã quanto esposa de Shambog, o mediador entre seus dois irmãos, a luz e as trevas. Alguns mitos antigos também mencionam que ela é mãe de Perun, Odin e Peklenek. Ziva tem um papel importante em equilibrar as forças opostas dos seus irmãos, sendo uma figura de união entre eles. Nos eslavos orientais modernos, Ziva é considerada a esposa de Desbog. Nessa crença, ela é responsável por fazer as meninas eslavas se parecer com ela e os meninos com seu marido, o que é visto como uma explicação para a semelhança entre os eslavos. Essa ligação com Desbog simboliza a continuidade da linhagem e o vínculo entre o céu e a terra. Entre os eslavos ocidentais, Ziva e seu filho Peklenek são encarregados de guiar as almas após a morte. As almas virtuosas são conduzidas por Ziva ao céu, enquanto as menos virtuosas passam por uma purificação dolorosa em Pleco, o inferno eslavo. Após esse processo, a alma purificada se transforma em uma centelha de vida e é plantada por Ziva em um bebê ainda não nascido, dando início a um ciclo de reencarnação. Na mitologia eslava, as Órias são duas deusas guardiãs conhecidas como Auroras. Elas guardam e vigiam o cão do juízo final, que está acorrentado à estrela Polaris na constelação Ursa Menor. Se a corrente se quebrar, o cão vai devorar a constelação e o universo vai acabar. As Órias representam a estrela da manhã e a estrela da noite. As duas deusas irmãs servem ao deus do sol, que em alguns mitos é descrito como sendo seu próprio pai. A estrela da manhã abre as portas de seu palácio todas as manhãs para a partida da carruagem do sol. Ao anoitecer, a estrela da noite fecha os portões do palácio, mais uma vez após o seu retorno. Vesna é uma deusa da juventude e da primavera, especialmente adorada na Croácia, Sérvia, Macedônia do Norte e Eslovênia. Ela é frequentemente associada a rituais rurais que celebram a chegada da primavera, e seu parceiro Vesnik também desempenha um papel importante nesses rituais. Na mitologia, as Vesnas eram belas mulheres que viviam em palácios no topo das montanhas, onde discutiam o destino das plantações e da humanidade. Esses palácios eram protegidos por um círculo mágico, o que as impedia de sair, exceto durante o mês de fevereiro, quando elas viajavam em carroças de madeira para os vilarejos. Somente algumas pessoas podiam ouvir as músicas, e se alguém ousasse se esconder nos palácios, podia ouvir os destinos, mas correria o risco de um fim trágico caso fosse pego. No século XIX, camponeses russos celebravam a chegada da primavera no dia 1º de março, e nos campos com uma figura de argila representando uma cotóvia, colocada em um pivô decorado com flores. Durante esse ritual, eles cantavam músicas, chamando a estação de Vesna, simbolizando a renovação da vida e da natureza com o retorno da primavera. O panteão eslavo é de fato bem diversificado. Eu acho bem diferente o fato dos deuses serem mais focados na natureza em si, e não em coisas específicas. Por exemplo, o Dionísio da mitologia grega é o deus do vinho, e somente do vinho. Agora os deuses eslavos são da fertilidade, da terra, etc. É tudo bem naturalista. Mas agora que passamos pelo panteão eslavo, vamos nos aprofundar nas criaturas e espíritos dessa mitologia.
Vamos adentrar as matas e conhecer os espíritos e as criaturas da mitologia eslava. Faça silêncio. Shhh. Polevik é um espírito associado aos campos, planícies e ao meio-dia, com uma aparência que varia conforme a sua localidade. Ele pode se apresentar como um homem vestido de branco, um velhinho simpático ou até mesmo uma criatura sombria, com a cabeça feita de grama verde e sem roupas, representando a terra. Ao contrário da típica dualidade eslava entre o bem e o mal, Polevik não era exclusivamente bom ou mal, ele podia ser ambos. Ele gostava de pregar peças nos camponeses, desviando eles das plantações e até mesmo estrangulava os bêbados que dormiam no relento, pois ele não tolerava a preguiça. No entanto, também acreditava que ele poderia ser um bom presságio e até mesmo ajudar nas colheitas. Para ganhar a boa vontade de Polevik, era necessário fazer uma oferta, 2 ovos e um galo velho que não canta mais. Essa era uma forma de assegurar que ele ajudaria nas colheitas e evitaria problemas para os camponeses que trabalhavam na terra. O Sikavak é descrito como uma ave com bico longo. Acredita-se que para adquirir um Sikavak era necessário pegar o ovo de uma galinha preta que fosse carregada por uma mulher debaixo do braço por 40 dias consecutivos. Durante todo esse período, a mulher não poderia se confessar, rezar, cortar as unhas ou até mesmo lavar o rosto, como parte de um rito específico para garantir a obtenção da criatura. Depois de conseguir o Sikavak, ele tinha a capacidade de fazer coisas extraordinárias. A ave sugaria o mel das colmeias e o leite do gado dos outros, trazendo-os para o seu proprietário. Além disso, o Sikavak tinha o poder de cumprir qualquer desejo do seu dono e concedia uma habilidade de entender a língua dos animais, tornando-se um aliado poderoso e fascinante. Banik é o espírito associado aos banhos, e sua morada ficava em uma pequena casinha anexa ao local onde as pessoas tomavam banho. Essa casinha, em hipótese alguma, deveria ter imagens cristãs, já que o Banik era um ser puramente eslavo e pagão. Para agradá-lo, os banhistas costumavam deixar um pouco da água dos seus banhos para que o espírito pudesse se banhar após eles. Quando 3 pessoas usavam o banho, o Banik reservava o local para si, aproveitando o momento de descanso e purificação. No entanto, ele não tolera ser incomodado enquanto tomava banho, e qualquer pessoa que tentasse perturbá-lo poderia ser atacada. Assim, o Banik era tanto um protetor quanto um ser temido, exigindo respeito e cuidados especiais por parte daqueles que usavam o banheiro. A serpente Gorinit é uma das criaturas mais temidas e malignas da mitologia eslava, especialmente nas bilinas. Com 3 ou até mesmo 12 cabeças e a capacidade de falar e cuspir fogo como um dragão, essa serpente aterrorizava as aldeias, queimando tudo em seu caminho e sequestrando pessoas para devorá-las. Além disso, ela tinha um papel fundamental na proteção da ponte Kalinov, a travessia entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. De tempos em tempos, a serpente sequestrava a filha de um príncipe e levava para um lugar desolado, onde nada crescia e nenhum som era ouvido. Ali, ela se escondia em uma caverna, cujas entradas estavam repletas de ossos de heróis que haviam tentado enfrentá-la. Para derrotá-la e resgatar a jovem, o herói conhecido como Bogatyr precisava atingir um ponto específico, o coração da fera, ou então cortar todas as suas cabeças. A serpente Gorinit era vista como a personificação do mal absoluto. Após ser derrotada, o sangue preto que escorria de suas feridas era tão corrompido que nem mesmo a terra queria absorver, simbolizando quão destrutiva e impura era a criatura. O pássaro de fogo é uma criatura associada ao fogo puro e primordial, mas ao contrário da serpente Gorinit, ele traz felicidade e prosperidade, não a destruição. O seu brilho é tão intenso que olhar para ele é como olhar diretamente para o sol, e quando voa à noite, ilumina tudo ao seu redor, ofuscando a visão como um relâmpago. Tocar o pássaro de fogo seria como colocar a mão em chamas, tamanha sua energia e calor. Na lenda, aquele que conseguir capturá-lo, colocando em uma gaiola dourada com maçãs de ouro mágicas, pode obter uma de suas penas. Essa pena traz felicidade eterna ao seu dono, garantindo boa sorte e prosperidade por toda a vida. Além disso, quando o pássaro de fogo canta, pérolas caem do seu bico, acrescentando mais riquezas ao seu proprietário. O gato Baium à primeira vista pode parecer um gato comum e fofo, mas ele esconde um lado muito perigoso. Ele se senta em um poste alto e usa sua voz encantadora para mergulhar os transeuntes em um sono profundo. Uma vez que as pessoas estão vulneráveis, o Baium as mata com suas garras de ferro e as devora, fazendo dele um predador temido.
Apesar de ser uma ameaça mortal, o Baium tem um lado mais útil. Se alguém conseguir capturá-lo, pode se beneficiar de seus poderes mágicos. Ele possui propriedades curativas, o que faz dele uma criatura perigosa, mas também com potencial de trazer benefícios, dependendo de como for tratado. O Indrik é considerado o pai de todos os animais. É um ser imenso e poderoso que governa o submundo. A sua aparência lembra de um unicórnio, com uma presença majestosa e impressionante. Ele é descrito como caminhando como o sol no céu, refletindo sua grandeza e importância. Além disso, Indrik tem um ódio mortal por serpentes, sendo elas suas inimigas, o que lhe confere um papel protetor contra criaturas malignas. No passado, acreditava-se que os chifres de Indrik possuíam propriedades medicinais. A sua lenda se estendeu a tal ponto que no século XVII, o Tsar de Aleixo trocou 3 chifres que supostamente pertenciam a esses animais fantásticos por peles de zibelinas, produtos valiosos na época. Isso destaca como a mitologia de Indrik não apenas influenciava na cultura eslava, mas também impactava diretamente no comércio e na sociedade. No folclore eslavo, Baba Yaga é um ser sobrenatural que tem a aparência de uma mulher deformada que voa pelos céus montada num almofariz, uma espécie de pilão, e apagando os rastros que deixa com uma vassoura. Ela mora no interior da floresta numa casa apoiada sobre pés de galinha, com uma fechadura que é uma boca cheia de dentes. A Baba Yaga pode ajudar ou dificultar aqueles que a encontram ou a procuram. Ela às vezes desempenha um papel maternal, e também tem associações com a vida selvagem da floresta. Likhu é um ser de um olho só, e personifica o destino maligno e o infortúnio. Ele é frequentemente retratado como uma mulher velha e magra, vestida de preto, ou como um goblin masculino maligno das florestas. A Kikimora é uma criatura onde sua origem remonta entre os séculos 8 e 13, durante a transição do paganismo para o cristianismo. Apesar da cristianização, a crença nessa entidade permaneceu forte, mesclando elementos da antiga religião eslava com conceitos de forças demoníacas do cristianismo. Até hoje, a Kikimora é vista como uma figura enigmática que habita o imaginário popular e simboliza tanto o caos quanto o medo. Ela assume diversas formas, podendo ter características animalescas como focinho de cachorro, bico de galinha ou traços de cabra com olhos brilhantes e chifres. Ela também alterna entre a figura de uma velha corcunda desgrenhada ou uma bela jovem, podendo até imitar familiares falecidos. A Kikimora do pântano é mais associada às ações malignas, como assustar, desviar viajantes do caminho e até afogar suas vítimas, enquanto a da floresta é mais vinculada à casa, frequentemente casada com o espírito doméstico Domovoi, já citado anteriormente. Em resumo, existem 2 tipos de Kikimora, a da floresta, que tem uma relação próxima com o Domovoi, e a do pântano, que é casada com Lesh. Ela é identificada por suas pegadas molhadas, e sua presença em uma casa pode ser sinal de má sorte, muitas vezes ligada a maldições intencionais. Expulsá-la de uma casa, uma vez que ela se instala, é um desafio quase impossível, reforçando ainda mais a sua reputação como um espírito perturbador e difícil de lidar. Poronieks eram considerados demônios extremamente poderosos, devido ao seu potencial de vida não realizada. A criatura estava associada a muitos tabus relativos a mulheres grávidas. Basicamente, um feto natimorto que não fosse enterrado sob sua casa se tornaria um Poroniek. Caso fosse enterrado sob o solo da casa, se transformaria em um espírito protetor do lar. O Buzi é uma figura das antigas crenças polonesas. É um espírito doméstico atencioso, garantidor da prosperidade e muitas vezes derivado das almas de ancestrais falecidos. Segundo um fragmento de um sermão do século XV, as sobras do jantar eram deixadas ao espírito, especialmente na quinta-feira. Quando a criatura comia os alimentos, a pobreza e as forças do mal eram afastadas. Defecar ao nascer do sol é simplesmente maravilhoso. Russalkas são fantasmas de jovens que perderam a vida por afogamento e apresentam-se com cabelos verdes e pele clara, habitando corpos d'água. Russalkas podem ser sedutoras, mas também possuem o poder de atrair pessoas para a profundeza d'água. Vodianoi é um espírito aquático que reside em rios e lagos, possui cabelos verdes e um rosto que lembra um sapo. O espírito é temido por afogar pessoas e causar inundações. Koshei é um feiticeiro maligno e poderoso, que para evitar a sua morte, ocultou sua alma em um objeto extremamente bem protegido. A sua alma, que é a chave para sua imortalidade, encontra-se dentro de uma agulha. Essa agulha, por sua vez, está guardada dentro de um ovo, que está preso em um pato, que se encontra dentro de uma lebre, a qual está trancada em um baú de ferro.
O ponto fraco de Koschei é a destruição dessa agulha. Para matá-lo, é necessário localizar o ovo, o pato, a lebre e finalmente o baú de ferro, a fim de destruir a agulha. Essa característica de esconder a alma em vários objetos distantes é um método místico que torna Koschei quase imortal, pois enquanto a agulha estiver intacta, ele continuará a viver. Diferente da maioria das lendas, na mitologia eslava, ser mordido por um vampiro não implica em se tornar um diretamente. Para que alguém se torne um vampiro após a morte, é necessário ter sido uma pessoa maligna em vida. Existem alguns relatos diferentes. Em algumas circunstâncias específicas, até pessoas boas podem se tornar vampiros, como quando um animal pula sobre o cadáver. O Domovoi é especialmente popular na Rússia e na Ucrânia. Ele é um espírito doméstico que pode ser tanto um protetor quanto um atormentador de lares. Ele é descrito como sendo um ancestral da família. Ele acompanha os moradores de casa em casa, mantendo um vínculo espiritual com o clã familiar. Visualmente, o Domovoi é um ser pequeno e idoso, coberto de pelos grisalhos, exceto ao redor dos seus olhos e do nariz. Em algumas versões, ele possui chifres e cauda, mas também é capaz de mudar de forma, parecendo-se com membros da família ou até mesmo com animais domésticos. Apesar de geralmente ser tranquilo e amigável, o Domovoi pode se tornar irritado se a casa estiver suja ou desorganizada. Nessas situações, ele pode causar pequenos distúrbios para expressar seu descontentamento. Além disso, ele tem uma forte aversão a espelhos, que devem ser usados com cautela na presença desse espírito. Quando respeitado e agradado, o Domovoi é um guardião leal, protegendo os membros contra perigos e ajudando a manter a harmonia no lar. A conexão com a família é tão forte que muitos acreditam que ele atua como extensão espiritual dos antepassados, cuidando de seus descendentes. Para manter o Domovoi feliz, é costume oferecer pequenos presentes, como pedaços de pão ou leite. Alkokoshi é o pássaro do paraíso na mitologia eslava. Ela tem o corpo de um pássaro com o rosto de mulher. O seu nome vem da semideusa grega Alcione. A Alkokoshi se reproduz botando seus ovos na costa marítima e depois colocando eles na água. O mar então se acalma por 6 ou 7 dias, ao ponto que os ovos chocam, formando uma tempestade. Para a igreja ortodoxa russa, Alkokoshi personifica a vontade de Deus, e ela vive no paraíso, mas vem sempre para o nosso mundo entregar mensagens. A sua voz é tão doce que qualquer pessoa que a ouve pode esquecer de todas as coisas em sua vida. Um Planetnik é uma criatura demoníaca ou parcialmente demoníaca, que é uma personificação de fenômenos atmosféricos. Acreditava-se que os Planetniks dirigiam nuvens e enviavam tempestades ou chuvas de granizo. Um Zimei é um dragão, que pode ser parecido com um animal ou um ser humano, às vezes cortejando mulheres, mas frequentemente desempenha um papel de principal antagonista na literatura russa. Nos Balcãs, o tipo Zimei é geralmente considerado como benevolente, em oposição aos dragões malignos das demais mitologias. Alguns dos motivos comuns relacionados aos dragões da mitologia eslava incluem sua identificação como mestres do clima ou fonte de água. Eles começam a vida como cobras e evoluem para dragões. Na mitologia eslava é muito comum a figura do herói que luta contra o dragão. Mais tarde, algumas dessas figuras lendárias foram incorporadas pelo cristianismo, surgindo assim o mito de São Jorge. A Polodnitsa é um espírito ligado ao calor do meio-dia nos campos. Ela aparece como uma velha, uma mulher ou uma menina de 12 anos, carregando ferramentas como foices ou tesouras. Ela é conhecida por testar trabalhadores com perguntas e os pune severamente quem não responde, causando doenças e até mesmo a morte. Às vezes, também dança com jovens até o anoitecer, concedendo um dote àquelas que sobreviverem à dança. Em algumas lendas, ela protege ou queima o centeio com uma frigideira gigante e ajuda a encontrar flores mágicas que concedem invisibilidade. O Leste geralmente aparece como um homem alto, mas ele é capaz de mudar o seu tamanho, desde uma pequena erva até uma árvore muito alta.
Ele tem o cabelo e a barba feitos de grama e de vinhas, e às vezes ele é representado com uma cauda, cascos e chifres. Ele tem a pele branca e pálida, que contrasta com seus brilhantes olhos verdes. Ele às vezes é considerado semelhante ao diabo cristão. O Leste tem uma conexão estreita com o lobo cinzento, e é frequentemente visto em companhia de ursos também. Ele é o senhor da floresta e leva uma clava para expressar que ele é o mestre da madeira. Basicamente, ele seria para os eslavos o que o curupira e a caipora é para nós brasileiros. Ele tem a capacidade de mudar de forma para qualquer animal ou vegetal. Quando ele está em forma humana, ele parece com um camponês comum, exceto nos seus olhos que brilham e seus sapatos sempre estão virados para trás. O Ovnik é um espírito maligno, e segundo os mitos, ele é propenso a queimar as casas de debulho ao pôr fogo nos grãos, e para acalmá-lo, os camponeses ofereciam a ele galos e panqueca. Na véspera do ano novo, o toque de um Ovnik determinaria suas fortunas para o novo ano. Um toque morno significaria sorte e fortuna, enquanto um toque frio significava infelicidade. Sturrak é uma criatura mítica demoníaca da mitologia sérvia, registrada na Herzegovina. Sturrak vive em montanhas altas e em áreas estéreis. A sua aparência não tem uma descrição clara, porém, pelo pouco que se sabe, ele vestia roupas feitas de ligamentos humanos para não escorregar dos precipícios da montanha. Se sua roupa rompesse, ele puxaria ligamentos das pernas da pessoa para fazer uma nova. Pounoknica é um demônio feminino ou um tipo de fada, e é conhecida principalmente nas antigas fronteiras da Polônia. É uma criatura caracterizada por travessuras e maldições. Algumas versões da lenda dizem que ela é um demônio nascido da alma de um pecador, ou de uma pessoa que sofreu grande dano em vida. Uma pessoa também pode se tornar um Pounoknica durante a vida, por exemplo, devido à influência de emoções fortes e negativas. Segundo outras lendas, uma pessoa poderia se transformar na criatura se dissesse o seu nome no leito de morte. No folclore russo e eslovaco, Nokitsa são conhecidos por atormentar crianças durante a noite, e uma pedra com um buraco no centro é considerada uma proteção contra a criatura. As mães, em algumas regiões, colocam uma faca no berço de seus filhos ou desenham um círculo ao redor dos berços com facas para proteção. Isso é possivelmente baseado na crença de que seres sobrenaturais não podem tocar o ferro. O espírito é conhecido por sentar-se no peito de alguém, extraindo sua energia vital. Por isso, muito se refere à criatura como uma espécie de vampiro. Sirin é uma criatura mitológica das lendas russas, com a cabeça de uma bela mulher e o corpo de um pássaro, geralmente uma coruja. Segundo o mito, Sirin vivia ao redor do rio Eufrates, e ela geralmente era retratada usando uma coroa e cantando belas canções para os santos, prevendo felicidades futuras. Psoglav é uma criatura mítica demoníaca na mitologia sérvia, e sua crença surgiu na Bósnia, em Montenegro. Psoglav foi descrito como tendo um corpo humano, com pernas de cavalo e uma cabeça de cachorro com dentes de ferro e um único olho na testa. É dito nos mitos que ele vive em cavernas, ou em uma terra escura, que possuía abundantes pedras preciosas, mas sem sol. As criaturas praticavam o canibalismo, ao comer pessoas, ou até mesmo desenterrar cadáveres das sepulturas para comê-los. O Kazelek vive em minas subterrâneas. São como os guardiões das gemas, cristais e metais preciosos. Eles protegem mineradores do perigo e conduzem de volta quando estão perdidos. E também conduzem os mineradores até as veias de minério. As pessoas que são más ou os insultam são empurradas para o abismo escuro ou enviados para túneis onde as rochas desabam. Gamayun é um pássaro profético do folclore russo e é um símbolo de sabedoria e conhecimento. Ele vive em uma ilha no leste mítico perto do paraíso. É dito que ele espalha mensagens e profecias divinas, pois conhece tudo sobre toda a criação, deuses, heróis e homens. O Gamayun é normalmente descrito como um grande pássaro com cabeça de mulher, e nos livros do século XVI a XIX era descrito como um pássaro sem pernas e sem asas, sempre voando com a ajuda da sua cauda. Bukavak é um monstro de 6 pernas com chifres torcidos e mora em lagos e grandes piscinas, vindo para fora da água durante a noite fazendo um grande barulho, pulando sobre pessoas e animais os estrangulando. Na mitologia eslava, ele é uma besta mítica que existe nos pântanos de Esren, uma região entre a Sérvia e a Croácia.
O Bukavak possui um cochoar estrondoso que emite de sua garganta, e segundo a lenda, o ruído é poderoso o suficiente para ensurdecer temporariamente suas vítimas, antes de atacá-las e estrangulá-las até a morte. Bais é um espírito do mal ou um demônio na mitologia eslava. Depois da aceitação do cristianismo, o Bais foi identificado como um demônio de vez, e é usado na tradução russa padrão de Marcos 5,12, no qual os demônios são exorcizados e entram em porcos que pulam do penhasco. Blood é uma das fadas da mitologia eslava e é uma entidade maléfica que causa desorientação e conduz uma pessoa a andar em círculos para sempre. O termo também se refere à fornicação ilícita, o desejo do qual os clérigos eslavos disseram vir do demônio. As boginks são espíritos da mitologia polonesa. Tradicionalmente são invocados em reuniões de bruxas, onde executariam sacrifícios e rituais para as ninfas das margens do rio. Foi dito que era costume da criatura roubar bebês de seus pais humanos e substituí-los por outras criaturas. O Drevak é uma criatura do folclore eslavo do sul e é representado de formas diversas e assustadoras. Em algumas histórias, é um morto-vivo que sai do túmulo à noite para aterrorizar os vivos, enquanto em outras, aparece como o espírito de uma criança não batizada que implora para ser batizada e assim encontrar a paz. As descrições variam regionalmente. Ele pode ser um humanoide canino andando em duas patas, um fantasma de soldados vagantes ou uma criatura deformada com características de animais, como pescoço longo, pernas finas ou cabeça de gato. Em algumas regiões, é retratado como um potro, cachorro ou pássaro, enquanto em outras surge como um ser malhado, alongado e com cabeça enorme, possivelmente a alma de uma criança morta. Na mitologia moderna, o Drevak é descrito como uma criatura semelhante a um cão ou ave, mas sempre associada a aparições noturnas. Apolo Noknika é um fantasma eslavo da noite e é uma figura feminina envolta em um manto preto que parece se fundir com as sombras. Ela é imóvel e flutuante e exala uma calma aterrorizante, com runas prateadas ou roxas brilhando em sua capa, reforçando seu aspecto mágico e sobrenatural. A sua habilidade principal é uma aura sombria que cobre o chão com névoas escuras, onde figuras espectrais surgem e desaparecem. Essa escuridão não é apenas física, mas também psicológica, provocando medo e pavor. De acordo com o folclore tcheco, um harô pode eclodir de um ovo que foi incubado em um fogão por 9 dias e 9 noites, e pode aparecer como um falcão de fogo ou um dragão. No folclore polonês, o harô é um pequeno pássaro que pode ser carregado no bolso e pode trazer felicidade às pessoas. Xixigar é uma criatura feminina do pântano ou da floresta, semelhante a um goblin, e é descrito como branca, nua e desajeitada, e é considerada uma causadora de infortúnios para os bêbados. A mesma criatura é importante na mitologia do povo Komi. Ela supostamente vive no rio Kama e frequentemente vai até a praia para pentear o seu cabelo. Todos que a veem logo se afogarão ou morrerão por outra causa. Os Topielec são espíritos de almas humanas que morreram se afogando, e agora residem no elemento que causou a sua morte. São responsáveis por sugar pessoas para dentro de pântanos e lagos para matá-los. Um Zedurak, na tradição sérvia, é um homem-dragão. Nas tradições búlgaras da Macedônia do Sul e da Sérvia, eram homens que acreditavam ter habilidade sobrenatural inata para proteger sua propriedade, vila ou região contra condições climáticas destrutivas, como tempestades, granizo ou chuvas torrenciais. Acreditava-se que a alma desses homens podiam deixar seu corpo durante o sono, para interceptar e lutar contra seres demoníacos imaginados como portadores do mau tempo. E depois de tantas criaturas, de tantos deuses e tantos espíritos, finalmente acabamos.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu fiquei bem surpreendido com essa mitologia. Eu achava que não tinha nada no começo da pesquisa, mas no final acabei vendo que é um folclore muito rico. Eu nunca vi uma coisa tão grande assim. Tem muita divindade, muita criatura, muito espírito, tinha até mais, mas eu não abordei no vídeo porque não tinha muita informação na internet sobre. Mas deu pra fazer um bom vídeo bem completo, eu acho. Mas é isso aí. Se você gostou, dá aquele like, comente e se inscreva no canal para mais vídeos do tipo. Um abraço do seu Mano Sandman e até a próxima. O capeta, o satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe, o satanás existe! Aí ela, depois...